Sejam muito bem-vindos ao Networking para Brasileiros Podcast. O NPB é um grupo sem fins lucrativos que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nós nos conectamos para trocar experiências, informações e criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante em terras canadenses. O meu nome é Ana Bia, sou uma mulher cis, LGBTQIA+. Os meus pronomes são ela e dela e atuo como criadora de conteúdo de forma voluntária aqui no NPB desde dezembro de 2019. Eu acredito que diálogos sobre temas urgentes são de extrema importância no processo de aprendizado e troca e difusão da informação. E por isso eu estou aqui, fazendo esse projeto que estamos na 4ª temporada. Nessa 4ª temporada, este episódio ele é mais um da série de diversidade e inclusão. Um tópico guarda-chuva bem grande, bem lindo para a gente explorar. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre identidade de gêneros, sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho canadense. E hoje nós vamos falar sobre saúde de crianças. Nós vamos conversar sobre neurodiversidade, mais especificamente sobre autismo. Nós temos aqui presentes mães de crianças autistas, que é a Dani, a Luciana e a Camila. E nós também vamos conversar sobre deficiência auditiva infantil, desenvolvimento de fala e linguagem. Para isso nós temos a Mila, que é fonoaudióloga e atua no Sistema Público de Saúde em Toronto. E por fim, nós teremos uma perspectiva jurídica pela Camila, que também vai sentar nessa cadeira, de advogada, trazendo alguns pontos de atenção que as famílias precisam ter em relação aos direitos da criança. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todas vocês por estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês e o conhecimento para contribuir com este conteúdo. E agradecer especialmente a Dani, que foi aí a pessoa que me colocou em contato com todas as demais. Então, acho que a gente pode começar com você, Dani, se apresentando, quem é você e contando pra gente quantos invernos você está aqui no Canadá. Eu tenho 3 invernos no Canadá. Meu nome é Daniela Mussini, eu sou casada, tenho 3 crianças e eu me apaixonei pelo Canadá quando eu vim para estudar inglês e francês em 2000. Quase fiquei, mas como eu estava ainda na faculdade, eu retornei. E aí, faculdade, mestrado, doutorado, eu só retornei para o Canadá em 2018. Então, eu tenho 3 invernos consecutivos e tenho 2 invernos aí pelo meio do caminho. E então, eu estou muito feliz de a gente poder reunir esse timão, Então, a Mila, ela tem uma experiência muito incrível no desenvolvimento das crianças e ela me ajudou muito em todo esse processo de acolher e acomodar a minha filha, que tem deficiência auditiva. E eu também gostaria de apresentar a Luciana, que ela também tem uma experiência muito interessante como mãe e ela é uma das criadoras do grupo Autismo Toronto, Eu sei que pode parecer difícil, mas a gente tem muitas mães que não conseguem ajuda porque tem algumas dificuldades no acesso, sobretudo com relação à língua, e dificuldades para achar serviço e atendimento para as crianças. E a Camila, A Camila é advogada e também mãe, e ela tem uma experiência maravilhosa dentro do direito de família no Canadá, e ela é muito importante para nos guiar para algumas tomadas de decisão, como família e como projetos para a criança e para o desenvolvimento dela. Então, eu queria agradecer aí a presença de todas, e explicar que o objetivo da gente estar aqui hoje conversando é criar um conteúdo para as famílias que estão no Canadá ou que estão no Brasil e desejam vir, que tenham segurança para tomar as decisões, porque têm acesso a informações confiáveis para entender o que pode esperar do Brasil, do Canadá, quando sai do Brasil, que tipo de serviços vão ser encontrados e que tipo
de decisões precisam ser tomadas. Então, gratidão aí pela presença de todas, pelo tempo de vocês, um tempo precioso, num raro dia de sol, que vocês estão aqui com a gente, para a gente poder criar um conteúdo que vai ficar gravado, muito bem armazenado aí aos cuidados da Ana, e vai ser acessível a todas as pessoas que quiserem saber sobre o tema, né, ligados a quem chega no Canadá com crianças que precisam de algum tipo de suporte, atendimento, tratamento e até uma orientação jurídica. Tá, gente? Muito obrigada. Então, eu passo a palavra para a Mila. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, pelo carinho grande que a Dani sempre tem e o trabalho incrível de voluntários nessa comunidade tão gostosa. Obrigada pelo convite, eu me sinto honrada e privilegiada de estar aqui no meio de vocês, principalmente no meio de mães. Pais, mães e cuidadores são as pessoas que mais sabem sobre a criança e nós, profissionais, humildemente aprendemos com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Você quer que eu conte a minha trajetória, Dani? Então, tá bom. Então, a gente estava falando de números de invernos, né? Eu estou aqui há 20 invernos. Então, eu estou aqui há 20 anos e, na verdade, a minha vinda para o Canadá foi muito ligada à implementação do chamado Infant Hearing Program. Então, o programa de saúde auditiva infantil foi implementado em Toronto, aliás, em Ontário, em 2002. E eu estava fazendo meu doutorado quando eu recebi a sugestão de vir para cá para poder auxiliar, porque aqui em Ontário tinha-se bastante recursos para a triagem auditiva neonatal, mas esses recursos não eram os mesmos para a intervenção precoce, que era a terapia com os bebês identificados na triagem auditiva neonatal. Então, essa era a minha expertise. Eu atendo crianças com deficiência auditiva e surdez há 30 anos, então, por causa da minha expertise, vim para Toronto e cheguei em julho, em dezembro já comecei a trabalhar numa diferente capacidade até receber a minha licença como fonoaudióloga. Eu sou licenciada como Speech Language Pathologist and Audiologist, então eu tenho as minhas duas licenças reconhecidas aqui em Ontário, e desde 2002 tenho trabalhado com as crianças piquerruchas desde os 3 meses de idade até os 6 anos de idade que têm deficiência auditiva permanente. E essa é a minha paixão, porque meu trabalho com pequenininhos na verdade, bem centrado na família, porque trabalhar com intervenção precoce, né, na verdade, é trabalhar com pais, mães e cuidadores, porque quem vai fazer a diferença na vida deles são essas pessoas especiais. Então, num resuminho bem breve, essa é a minha trajetória. Lu, se apresenta pra gente, por favor. Ok. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar participando, né, com vocês, conhecendo a Mila. A Camila, né, ela já fez também uma participação com a gente para o Autismo Toronto, e, claro, a Ana, né, que eu conheci pessoalmente. E, Dani, muito obrigada pela indicação. Então, meu nome é Luciana Zagnoli, eu sou uma das fundadoras do Grupo Autismo Toronto. Eu, juntamente com a Márcia Vieira, nós fundamos esse grupo depois que a gente recebeu o diagnóstico dos nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 8 anos autista e também hiperativo, e eu estou aqui há 7 invernos. Ainda pouquinho, né? Mas... E aí a gente tem esse grupo justamente para ajudar as famílias, como a Dani disse. Assim que eu e a Márcia recebemos o diagnóstico, a gente teve muita dificuldade de achar as informações. E aí, tudo em inglês, né? E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica meio perdido de onde ir, que terapia que precisa. Então, depois de todo esse processo que eu e a Márcia tivemos, nós resolvemos, então, criar um grupo, né, Autismo Toronto,
para poder ajudar as famílias brasileiras, e tem algumas, né, que são portugueses também, justamente nesse início de caminhada e orientar. Então, com isso, o grupo foi criado em 2018. Estamos aí hoje em torno de umas 100 pessoas no grupo, já, em torno de 100 famílias. Estamos caminhando, né, e tentando realmente dar o suporte para as famílias e também fazer um trabalho de conscientização aqui na comunidade, principalmente nas escolas. Eu também queria agradecer pelo convite de estar aqui, de estar aprendendo com vocês, de estar ouvindo a experiência de vocês e ter a chance de dividir a minha experiência, de ajudar um pouquinho com a informação que eu tenho também. Eu adoraria ter conhecido o Autismo Toronto 5 anos atrás, quando meu filho foi diagnosticado. Infelizmente, a gente fica naquela de que a gente está sozinho, né? E você falou da língua, mas no meu caso, língua, na verdade, nunca foi uma barreira para mim, né? Depois de passar a vida inteira fazendo cultura inglesa no Brasil. Então, cheguei aqui já com o inglês ok, e mesmo assim, é uma bateção de cabeça, né? A gente se sente nadando, e a praia não chega nunca. E na verdade, a gente existe porque a gente olha na internet, tem todos os websites e tem um monte de informação e a gente olha, nossa, quanto recurso, quanto projeto, quanto programa, e quando a gente liga, a gente pega o diagnóstico. Primeiro, para pegar o diagnóstico já foi uma dificuldade, e aí depois a gente pega o diagnóstico e o que a gente faz com aquele diagnóstico? Né? E aí eu lembro de só o pediatra falar ABA Therapy. Aí eu, tá, mas como? Mas onde? O que é ABA? Aí você vai ver ABA, aí tem IBI, e tipo, what? Né? E aí, então assim, com certeza ter uma comunidade, primeiro pelo suporte emocional, porque, né, é uma montanha-russa, não só até o diagnóstico, mas o diagnóstico e pós, nossa vida é uma montanha-russa, né? Eu sempre falo, minha vida depende da lua, né? E não é a lua que eu posso ver no calendário do lar, é a lua do meu filho, né? Vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim, e eu não sei como que eu vou chegar no dia bom e como que eu vou chegar no dia ruim. Então, ter outras pessoas que também vivenciam isso, né? É sempre bom dividir. Eu estou aqui, contando um pouco da minha história. Eu me mudei para cá a primeira vez em 2010, casada na época. Então, seriam 10 invernos, mas, na verdade, a gente morou no Brasil por 3 anos nesse período. Então, eu tive 7 invernos morando aqui. E é engraçado que é assim mesmo que eu conto meu tempo aqui, são 7 invernos. E aí, lá no Brasil, eu fiz Direito. Lá eu trabalhava na promotoria da infância. Antes de eu me formar, eu trabalhava como secretária de promotoria, depois técnico processual na promotoria da infância e juventude, então eu trabalhava com criança vítima lá, durante uma boa parte do tempo. Depois eu fui trabalhar em outras promotorias, e aí quando cheguei aqui, claro, filho e tal, não dá pra gente de cara já engrenar na carreira original, então levou um tempo, e aí em 2020, depois do processo, eu finalmente peguei minha licença e comecei a atuar, e aí eu já não tinha nenhuma dúvida que o que eu queria realmente fazer era direito de família. Tenho mais outras áreas de direito que também me interessam muito, inclusive uma delas é advocacia para a criança especial, né? Então advogar, né, ser advocate da criança junto a instituições de ensino, junto ao próprio governo, para ir atrás de serviços. Mas eu não fui para lá ainda. Por enquanto, estou fazendo direito de família e faço o que a gente chama de estate planning, que são os testamentos, que é realmente muito importante para famílias que estão aqui, com criança principalmente, e tem aquela especialidade que eu vou falar um pouquinho depois, sobre quando você tem uma criança especial que recebe o DSP, ou que tem a possibilidade de receber o DSP no futuro, que é um benefício para crianças, né, para pessoas que têm algum tipo de disability. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter especial nesses casos. E tô indo, tô feliz que a comunidade já está vindo para mim, né? Tipo, as pessoas já me conhecem, já me perguntam. Então, estou disponível para ajudar, e com esses webinars e essas informações é sempre bom
informação, né, principalmente como vocês falaram, sair do Brasil, chegar aqui já bem informado, lógico que ainda vai aprender muita coisa quando chegar aqui, mas já vir com alguma coisa, né, dentro da manga, preparado, já começar com o pé direito. Muito obrigada. Uma das coisas assim que me chamou muito a atenção, né, durante a preparação para esse episódio foi entender em relação ao autismo, né? Foi entender que o autismo faz parte da identidade do indivíduo. Sair desse lugar, assim, de a gente tá num jeito de viver e acha que tudo que sai daquele jeito de viver, a gente tem que fazer as outras pessoas se adequarem a ele. E aí eu conheci, né, por conta disso, 2 podcasts, um em inglês e outro em português. O em português chama Introvertendo Autistas por Autistas. É um projeto que eles estão há bastante tempo, porque tem 207 episódios, e aí quando a gente fala, né, de inclusão e diversidade, aí você se tocar, assim, caraca, eu nunca ouvi, assim, nunca, né, com esse olhar de, assim, conteúdos feitos especificamente, né, por pessoas autistas, quando a gente fala, né, de inclusão, de consumir conteúdo de quem você escuta, de artistas, de arte, enfim, de uma forma de viver holisticamente, né. E o outro podcast chama Two Sides of the Spectrum Podcast. E eles falam, né, que isso, faz parte do indivíduo, de quem é a pessoa, e é um jeito diferente de pensar e aprender. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu sei que majoritariamente, provavelmente, eu sei não, porque a gente nunca sabe quem que vai estar ouvindo, né, mas vão ser famílias, né, com crianças autistas e tal, mas às vezes também pode ter gente que está interessada, assim como eu, que não viveu nada dessa experiência, né, e aí completamente leiga, e está querendo entender, e às vezes não entende os termos, e por aí vai. Então, a primeira coisa, Dani, você poderia conceituar para a gente a diferença entre neurodiversidade e neurotipo, uma pessoa neurodiversa e uma pessoa neurotípica? Eu sei que também tem polêmicas em relação ao conceito, mas o que é, antes da gente entrar assim, na conversa, por favor? Eu acho que a gente está começando a entender o conceito de neurodiversidade, entendendo que todas as possibilidades de ser são aceitas e possíveis, e a sociedade deve criar meios para acomodar e acolher essas pessoas. E a pessoa típica é o que a gente diria que seria uma pessoa normal, mas ser normal é meio que impossível. Sempre a gente vai considerar que tem aí algum aspecto, e a normalidade, o que é isso, né? Também é muito, né, difícil, efêmero e líquido de definir. Então, a pessoa típica seria aquela pessoa que não precisa de acomodações para estar no meio, né? Não precisa de um fone de ouvido para abafar o ruído, não precisa de um óculos para alterar a luminosidade, não precisa de um aparelho auditivo, um implante coclear, não precisa de um device para se comunicar. Então, isso seria uma pessoa neurotípica. E a neurodiversidade seria qualquer condição inata ou adquirida que o ser humano tem, inerente à sua condição psicológica, que precisaria de, digamos, a gente criar pontes para diminuir essa barreira. Então, a pessoa surda precisa do implante, mas também tem que entender que é uma escolha. Ela pode optar por não ter ou não usar o implante e, portanto, fazer uso da língua de sinais. E a criança autista, ela também tem uma série de características em comum a muitas, nunca a todas, em diferentes graus. Então, a gente não pode falar da criança autista como um sujeito único. É como o azul, que tem todos os tons e tem todas as variações. Então, é muito interessante a gente entender a inclusão como uma maneira de acolher as pessoas diferentes no mundo. E se a gente for ver, todo mundo é diferente entre si. Então, a nossa bandeira é acolher a todos, né? Eu acho que a pergunta que todo mundo faz quando pergunta, né, por que você veio para o Canadá, é se aqui é melhor ou pior para criança com deficiência, né? E a resposta é
depende, né? Até. Eu acho que o Brasil tem grandes avanços, mas eu acho que o Canadá está há mais tempo nessa corrida pela inclusão. E aí a gente tem todos os desafios que a gente conhece, né, de um país continental com uma população enorme e com questões ligadas à distribuição de renda, que tem um impacto muito grande ao tratamento e ao cuidado e ao acesso das populações mais carentes. Aqui no Canadá, isso não é tão evidente. O problema da pobreza não é uma questão, e aí a gente tem o que a Camila mencionou, que é um monte de agências, um monte de órgãos que fazem trabalhos, às vezes segmentados, às vezes sazonais, e que a gente demora um tempo muito grande, mesmo lendo em inglês, mesmo lendo em francês, mesmo sendo da área do direito, conhecendo a legislação, para entender como é o funcionamento, tá? Então, acho que essa é a ideia. A gente precisa entender que tipo de ser humano é e quais são os serviços que ele precisa. E aí a gente tem que pensar que a saúde pública, tanto no Brasil quanto no Canadá, são essenciais, porque nos dois países elas são universais. Lógico que a gente tem questões de demanda que, né, não vamos falar aqui, mas e nem toda criança neurodiversa precisa de atendimentos de saúde. Às vezes são situações educacionais e às vezes são situações terapêuticas. Lu, você poderia trazer como é que foi sua experiência com o Heitor de diagnóstico e desse começo aí de tratamento? Como foi o sentimento desenvolvido ao ter o diagnóstico? Se foi aqui, se vocês já estavam morando aqui, se foi no Brasil? Conta como é que foi esse comecinho. Tá bem, eu vou relatar. A gente chegou aqui, o Heitor estava com 1 ano de idade, né? E o Heitor aí teve um desenvolvimento normal, andar, sentar, falar, tudo normalmente. Mas por volta de 1 ano, 4 meses, 1 ano, 5 meses, ele começou a perder, né? No caso, a habilidade de fala, né? E a questão da interação. Você chamava, ele não olhava, começou a querer só brincar com um tipo de brinquedo, nem seria um tipo de brinquedo, né, objeto. Até então ele brincava normal. E aí, inicialmente, eu achei que era porque a gente mudou, né, um novo país, nova língua, tá longe de todo mundo, né, só eu e meu marido, só adulto, tá. Aí passou, aí fez 2 anos, e eu sempre estava indo nos programas que chama Early On aqui, que são, tipo, como é que eu posso explicar para as pessoas entenderem no Brasil, né? Como se fosse tipo uma creche, né? Uma sala, assim, para as crianças brincarem dentro de um community center, né? Ou dentro de escolas que a gente vai com as crianças e lá é tudo preparado, as atividades. Então, eu sempre ia nesses lugares, né? Primeiro para poder treinar a língua e para o Heitor ter contato com outras crianças. E chegava lá, né, todo mundo não, né, gente, acho que nem todo mundo sabe, mas Toronto é uma cidade multicultural, então é uma cidade que tem muitos imigrantes de vários locais, né, do mundo. E eu vi as outras crianças, né, de outros pais, imigrantes e tudo, falando, eu falei, gente, mas esse negócio tá errado, né, não é por causa de eu ter mudado, não é por causa da língua. E aí foi quando eu fui procurar a médica de família, eu falei assim, olha, ele já tá com mais de 2 anos, e ele não fala, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí a primeira encaminhamento dela foi para um programa que o governo oferece, que é nossa, eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome, Dani, por favor, me ajuda, acho que Early Abilities, é um programa específico do governo, que oferece um suporte. A Mila Mello vai saber responder talvez melhor, que é muita informação, que é um programa que oferece o speech, né, que oferece o fonoaudiólogo para as crianças aqui. Não precisa ter um diagnóstico específico, tá bem? E aí o governo oferece isso para as crianças hoje, até os 4 anos. Antes era até os 6, depois até os 5, e agora caiu para 4 anos de idade, infelizmente. Então, assim que elas entram no kindergarten, elas perdem esse programa. Tá? E aí foi encaminhado para esse local, onde o Heitor passou por uma avaliação,
E aí, na avaliação, a supervisora falou: não estou preocupada com a fala do Heitor, eu estou preocupada porque ele não olha nos olhos, ele não interage. E aí ela encaminhou para um pediatra em desenvolvimento. E aí fomos a gente para um pediatra de desenvolvimento, mandou um relatório para ele, chegou lá, ele leu o relatório, fez 3 perguntas e falou assim: olha, mãe, eu acho que o seu filho é autista. Eu já fiquei meio brava. Eu falei: gente, ele nem olhou meu filho, só 3 perguntas, né? E tudo, enfim. Aí foi: então eu vou encaminhar você para o Hospital Roland Blueville, que é um hospital de referência em Toronto, tá? Em cuidados de crianças com special needs, não somente com crianças autistas, mas variadas, principalmente a crianças com múltiplas necessidades. E aí foi quando o Heitor foi para lá, a gente passou por essa consulta, primeiro um relatório, questionário assim, enorme para me responder antes da consulta, no dia da consulta mais perguntas, depois disso outra consulta, onde ela levou o Heitor para uma sala com múltiplos brinquedos, para ver como que ele ia interagir com os brinquedos e com ela. E por fim eu recebi o diagnóstico do Heitor. Eu confesso que eu fiquei surpresa, primeiro, que eu esqueci de mencionar, eu sou pedagoga, né, e professora, então eu já trabalhei muito nessa área, já tive crianças com necessidades especiais, né, então eu tenho conhecimento nessa área, então realmente eu não pensei que o Heitor tivesse, né, que o Heitor fosse autista, porque ele não apresentava, vamos considerar os clássicos sinais, né, que geralmente a gente fica preso nisso. Eu tinha certeza que ele era hiperativo, porque esse menino não parava, então o diagnóstico para mim foi um pouco difícil de ser aceito por causa disso, dessa questão de eu não ter conseguido ver pequenos detalhes, pequenos nuances, igual a Dani falou, né? A criança autista, ela é única, cada criança autista é única, nenhuma é igual a outra criança autista. E também porque eu tenho uma história, né, de perdas. Eu tive 4 gravidezes, onde meu primeiro filho faleceu, depois eu tive 2 abortos para depois vir o Heitor. Então o Heitor foi aquela criança muito esperada. Então o diagnóstico para mim foi muito difícil na época, né, assim, receber esse diagnóstico. Mas eu não me deixei abater, né, então mesmo com isso eu fui atrás na época, né, então o que acontece quando recebe o diagnóstico aqui, o Heitor recebeu o diagnóstico em 2017, né? Então foi 5 anos, 6 anos atrás, não é isso? Que hoje ele está com 8, não, 5. Ele recebeu com 3 anos de idade. E continua até hoje. Você recebe o diagnóstico, o médico te dá uma folha com os locais, né? Para você entrar em contato. E toma. E aí você olha o papel e fala: tá, e agora? Onde eu entro em contato primeiro? O que é prioridade? O que eu preciso fazer? O que o meu filho precisa? E eu tenho uma irmã que ela é terapeuta ocupacional e na época ela me deu muito esse suporte. No primeiro momento ela falou: Luciana, você vai colocar ele numa escola, né, num daycare, e procurar fonoaudiólogo. Então foi a primeira coisa que inicialmente eu fiz. E logo depois eu conheci a Márcia. E aí a gente começou. A gente tem que fazer inscrição, aplicar para esse programa, para esse, e aí a gente foi trocando informação. Você conseguiu falar com esse? Você conseguiu? Ah, não, deixei mensagem. Ah, não, essa me passou outro telefone, outro ramal. Então a gente teve a dificuldade, foi nesse sentido. É muita informação, é só um papel com um monte de lugares para você entrar em contato e a gente não sabe aonde, qual que é a prioridade, né? E assim foi, né, todo esse processo diagnóstico, até realmente conseguir, né, começar a oferecer os atendimentos para ele, começar a aplicar, né, para os tratamentos que aqui, no caso, o Ontário oferece. Então, essa é a minha breve trajetória. Eu ouvi um relato de uma família, de uma mãe, né, especificamente, de uma mãe que a família morava na Inglaterra e eles decidiram vir para o Canadá por conta da estrutura da saúde pública no tratamento no autismo. Eles têm uma criança que no espectro a condição é severa, então, assim, eles precisamos ir ao Canadá. E ela conta que, e aí vocês me trazem, mas ela conta que ela foi procurar qual lugar no Canadá seria melhor, né, porque eles estavam procurando, e aí no tempo, enfim, no momento em que ela fez essa pesquisa,
Alberta, Calgary era a melhor cidade, eles foram para lá. Camila, conta pra gente o que o sistema, porque a gente trazer aqui quem está ouvindo a gente, muda de província para província, né? Coisas são diferentes aqui no Canadá, então a gente tem essa questão de atenção, né? Nem tudo a gente vai encontrar em todas as províncias. Então, o que tem de tratamento disponível hoje que vocês conseguem listar, assim, para as pessoas saberem, para as crianças autistas, que são diagnosticadas autistas? Eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa para responder isso, mas assim, o que eu sei saúde é uma questão provincial, né? Então, por isso que você vai ter uma diferença muito grande entre Ontário, Alberta, Quebec, British Columbia, porque não é o governo federal, é o governo provincial. E essa também é a informação que eu tenho dos grupos que eu participo, que Alberta é realmente, nesse momento, a melhor opção. Eu não tenho como... Não é uma possibilidade para mim me mudar para Alberta, eu nunca fui me apaixonar por Alberta para ir achar quais são os serviços que tem lá. Os serviços que tem aqui, eu não quero falar exatamente tudo, porque eu não quero desanimar ninguém, mas assim, quando a gente conseguiu o diagnóstico, era meio que entra na fila, né? E esse diagnóstico já tem alguns anos, já tem acho que uns 5 anos. Então era meio que assim, você liga, no meu caso o KNARC, que era da minha área, entra na fila, bota seu nome lá na fila, e aí quando chegar a sua vez, que ninguém sabe quanto tempo vai ser, mas a gente tinha, né, o relato de outras famílias 2, 3 anos, e quando chegar a sua vez, o seu filho vai receber todo o serviço que ele precisa, financiado pelo governo, até ele completar 18 anos. Então era assim, ok, a gente tem que esperar, uma espera árdua, mas pelo menos na hora que chegar, a gente vai ter tudo. E principalmente o que eu estava realmente esperando era chegar num lugar onde iam olhar para ele e falar, olha, aqui está tudo que ele precisa. Entendeu? E eu ia ter uma pessoa para me dizer, olha, isso, ia ser uma equipe lidando com ele, entendeu? Ao invés de ir atrás de terapeuta ocupacional ali, ir atrás de terapia ali, ir atrás de tutor ali, acolá, entendeu? Então, o que eu queria era um lugar que realmente centralizasse isso tudo. Ao longo do processo, o governo mudou aqui em Ontário, e aí mudaram o programa, e o programa anterior realmente não era perfeito, e aí mudaram o programa, então o programa passou a ser, você vai receber dinheiro. E aí, dependendo da idade da criança, você ia receber ou $5.000, ou não sei quantos, $10.000, $15.000 por ano, para você pagar os serviços. Então, você tem que ir atrás dos serviços, você tem que achar os serviços, você tem que organizar, você tem que descobrir quais são os serviços que você precisa, né? Porque às vezes você nem sabe. Então, por exemplo, só agora, recentemente, que eu estou descobrindo que o meu filho precisa de ajuda com Executive Functioning. Eu nem sabia o que era isso, né? Então, assim, você precisa de alguém realmente para te ajudar. O que é? Você precisa de um profissional para te dizer o que você precisa, porque a gente nem isso a gente sabe. Muito menos achar o profissional e achar o profissional capacitado e tal. E aí, então, mudaram, então era isso. E aí, o que aconteceu, na verdade, é que todo mundo recebeu o dinheiro, mas só que esse dinheiro não é nada. Para quem realmente precisa do sistema, né, e de terapia intensiva, tem muita criança autista que não vai para a escola comum, que é só terapia, né, que são 5, 6, 7 horas de terapia todo dia. Você imagina você pagar 7 horas de terapia todo dia num país como o Canadá, né, que a gente paga serviços, né, de pessoas, é caro aqui, né? Você ter, sei lá, você chamar alguém para desentupir o seu ralo em casa é super caro, né? Então, qualquer serviço que você precisa de uma pessoa é caro. Então, os $5.000, por exemplo, meu filho, na idade dele, já estava na faixa menor de $5.000, se a gente realmente precisasse de terapia intensiva para ele, os $5.000 não ia dar nem por um mês, né? Então, e aí esse dinheiro também servia para equipamentos de tecnologia, para coisas em casa que você precisasse. Então, assim, você tinha que justificar. Então, basicamente, o governo te dava os $5.000, você usava. Depois que você usava, você tinha que reportar de volta para o governo. O governo aprova, você usou nos lugares certinhos, a gente aprova.
e aí você não precisava devolver o dinheiro. E aí você recebia a segunda leva do ano seguinte. E aí o que aconteceu é que o processo mudou de novo agora. Então agora, na verdade, eu nem sei exatamente em qual, acho que a Daniela e a Luciana vão saber melhor responder, mas nesse momento acho que a gente está num período de transição de novo, que a gente acabou de receber uma carta dizendo que vai ser os serviços de novo, não vai ser mais o dinheiro, pelo menos é isso que eu tô. Mas para te falar a verdade, eu meio que desisti. Então, graças a Deus, eu tenho um plano, na verdade não sou eu, meu ex-marido, né, o pai das crianças, tem um plano de extended, né, um Extended Health Plan do trabalho dele, que é muito bom. Então, a gente tem terapia ilimitada por ano, que o plano paga até 90%, então a gente só paga 10%. Lógico que a gente precisa de encaminhamento do médico, mas uma vez que o médico dá um encaminhamento, uma vez por ano, a gente tem acesso a isso. Mas, assim, é o único plano que eu já ouvi falar que dá acesso a isso, né? Que normalmente é assim, você tem $1.000 por ano. E $1.000 por ano não faz nada, né? Então, assim, mas como eu tenho acesso a isso, né? Como meu filho tem acesso a isso, então eu meio que, quer saber? Porque o tempo que eu perdi, a energia que eu perdi e a frustração realmente era muito difícil para mim. E o meu filho está numa situação que ele não é nem severo no sentido de ele não consegue ir para a escola, né? Ele não consegue se comunicar e tal. Então, assim, né? Então, assim, vários dos meus amigos, na verdade, até o pai, por muitas vezes, falou: ele não é autista. Ele não é autista, claro que não, ele é normal. Ele só é mal educado. Ele só faz pirraça. Entendeu? E, na verdade, a gente tem um diagnóstico feito por um psiquiatra e tal, mas acho que como a Luciana e como muitas outras famílias, a primeira informação é um choque, que meu filho é autista? Não, mas ele conversa comigo, sabe? Mas às vezes ele olha no meu olho, sabe? Não, mas ele tem amigo, né? Então, porque é exatamente isso, né? O autista é um autista, né? Então, alguns autistas não vão ter amigos porque eles estão bem sozinhos. Ótimo, mas não vão ser todos os autistas assim. Alguns autistas não olham no olho, verdade, mas alguns vão olhar. E alguns vão olhar em algum momento e não vão olhar em outros momentos, né? Então, realmente, quando alguém me questiona, mas olha, ele é autista mesmo? A gente, importa? Né? O que eu sei é que ele interage com a escola, interage com as situações do mundo, diferente do meu outro filho que não tem diagnóstico nenhum. Sabe? Então, tem várias coisas que para ele são muito mais difíceis. Então, assim, o nome que você quiser dar, você pode dar, sabe? Mas o que eu sei é que ele precisa de suporte, e precisa de um suporte diferente do que o meu outro filho precisa. E pronto, na verdade, assim, a vantagem de ter um nome, a vantagem de ter um diagnóstico, é que, de alguma maneira, pelo menos aqui em Ontário, a gente recebe alguma ajuda, algum dinheiro, algum serviço. Então, se você receber o diagnóstico, ótimo, porque pelo menos abre algumas portas para você, te dá o Disability Tax Credit, que é uma coisa importante que muita família não sabe, mas que te dá um alívio bom nas taxas que você paga de income tax. Então, assim, receber o diagnóstico, não discute o diagnóstico. Usa o diagnóstico no seu favor, porque o fato é, a sua criança, um diagnóstico sendo autismo, ADHD, assim, mas o diagnóstico de autismo, que é o que vai te dar essas vantagens, usa a seu favor, usa a favor do seu filho para achar o suporte que você precisa e até financeiramente para bancar o suporte que você precisa. Então, atualmente, eu, na verdade, estou usando o sistema privado e a pandemia, infelizmente, botou uma grande barreira nisso. Só agora que meu filho está de verdade começando uma terapia de novo, porque a gente tinha uma terapeuta antes que virou online. E para criança autista, pelo menos para o meu filho, a terapia online não existe, não serve para nada. E a gente eu fiquei tentando achar serviço, achar outras coisas, e é muito difícil. Muito profissional nem me respondia. E assim, o que eu acho que no final das contas me ajuda mesmo, que é o que o Autismo Toronto faz, que é fantástico, que é você usar a experiência de outras pessoas para achar o serviço. Então, por exemplo, onde eles estão agora, que é recente, né? E eu estou muito esperançosa, mas eu achei simplesmente no Facebook da minha comunidade aqui onde eu estou agora. Né? Então, nem foi um Facebook específico para autismo, nada. Simplesmente, eu preciso de terapia, qualquer terapia. Porque eu cheguei num ponto
Não tô procurando psicoterapia, não estou procurando nada, estou procurando qualquer terapia, qualquer né, pessoa que possa ajudar emocionalmente meu filho. Música terapia, arte terapia, equinoterapia. Então, eu botei uma pergunta assim, e aí cheguei nesse lugar que me parece fantástico, mas que é privado, né? Então, as pessoas precisam saber que um emprego bom não é só salário, mas é o plano que ele oferece, né? Então, às vezes, você pode começar sendo assistente administrativo, mas numa empresa que te dá um plano muito bom. Isso pode fazer uma diferença muito boa, muito grande. E, realmente, é advocacy, né? É advogar pelo seu filho. O governo aqui, o Canadá, faz muita coisa, oferece, mas eles não vão te dar de mão beijada na sua mão. A sua energia, sabe? E várias vezes você vai ter dia que você vai falar, ai meu Deus, e você tem que respirar, e no dia que você tem energia de novo, você ir atrás. E estar junto com a professora faz uma diferença enorme na vida das nossas crianças, sabe? Porque a gente não tem, como tem na escola privada do Brasil, um projeto pedagógico da escola. Não, é o projeto pedagógico provincial e o que a professora faz dentro de sala. Né? Então, assim, você ter uma relação mais pessoal com a professora conhecer o seu filho, tudo isso faz muita diferença. Eu queria que a gente tivesse muito tempo para discutir. Olha, deixa eu só falar um pedacinho, né, para complementar o que a Camila falou em questão do tratamento, porque eu peguei essa fase antiga, né, que primeiramente o tratamento era oferecido nos centers ou era dado dinheiro, a família tinha a opção, né? E realmente a lista de espera era de 2 a 3 anos. Eu e a Márcia, a gente teve a sorte, tá? Que a gente esperou 1 ano. O Heitor recebeu o diagnóstico em fevereiro de 2017, em janeiro de 2018 ele foi chamado para o tratamento no Etobicoke Children's Center, que era o da minha área na época, e o menino da Márcia foi chamado em agosto de 2018, né? No caso do meu filho, ele recebeu o ABA, né? Que no caso do ABA é um programa, ele é como se fosse tipo half-time, sabe? Ele é metade do tempo, ele não é intensivo, né? E realmente ele é de acordo com a necessidade da criança, que na época do Heitor foi voltado para a comunicação, porque ele não tinha questões, né, no comportamento. E no caso da criança da Márcia, ela recebeu o IBI. Ele ficava no Etobicoke Children's Center de segunda a sexta-feira, 6 horas por dia, de 9 da manhã às 3 da tarde. Aí lá, realmente, Camila, ele recebeu toda uma intervenção que ajudou ele. Então, assim, inicialmente, esse programa no centro era muito bom. A questão toda era a lista de espera, né? A criança recebia o diagnóstico com 2, 3 anos, mas ficava 3 anos na lista de espera, era complicado. E a questão de receber o dinheiro agora tem isso também. Primeiro, é cansativo a gente ir atrás do serviço. E segundo, por exemplo, a criança de 6 a 17 recebe $5.000. Gente, isso não dá para nada. Né? Só para complementar, tá bem? Obrigada. Eu acho que nós três temos pontos em comum. E a questão de ter um serviço que limita por idade, uma condição que a idade não é uma referência confiável, é um descontentamento em comum, né? A gente não consegue entender por que a idade é uma referência, porque eles têm comportamentos e necessidades independentes da idade. E a minha experiência é completamente diferente, né? Eu também sou mãe de autista, mas eu cheguei com um autista com 10 anos, e como eu já tinha o diagnóstico e eu já sabia que ele era no quadro mais severo e com deficiência intelectual, foi muito mais rápido, porque aí não tem fila de espera, né? Você vai direto para o centro de referências e você tem o atendimento, porque a escola regular não tem como acolher. Então você já vai direto, porque é uma criança que tem uma demanda muito, muito grande por um suporte intensivo. Então, é um painel de crianças diferentes, mas que o sistema trata também de maneira diferente. Dani, você poderia explorar agora a questão do ambiente escolar, dos desafios, da questão da escola regular, da escola especial, da sua vivência, como tem sido?
Então, eu acho que é muito importante a questão do conhecimento da legislação, mas também a legislação específica do direito educacional aqui no Canadá, que é a minha área de experiência lá no Brasil. Então, assim, a regulamentação da educação ela é extremamente grande no Canadá. Os pais têm muito poder, mas os professores também. E é o que a Camila mencionou, a autonomia do professor às vezes dá uma margem para ele não desempenhar ou para ele não ser supervisionado, porque o professor tem uma autonomia muito grande como profissional. É diferente no Brasil que você tem a situação do coordenador, que ele supervisiona o trabalho docente. Essa figura não existe no Canadá e faz muita falta. Então você tem o professor, que ele é autônomo e soberano, e o diretor e o vice-diretor, que cuidam de questões administrativas. E a parte pedagógica, ela está no colo desse professor, que, como a Camila falou, ele pode abraçar a causa ou não, ele pode fazer chover ou não. E aí você fica à mercê, porque aí você vai recorrer a quem? A school board. Aí você precisa chamar o time de autismo. Aí você precisa chamar as equipes volantes, porque a escola tem fono, físio, TO, psicólogo e EBA. E aí fica com muita gente para determinar o que um professor tem que fazer. Se o professor não acolher todas as sugestões, a criança fica de lado. Tá? Então, assim, existe equipe, existe recursos. Para gente que vem no Brasil de escola que às vezes não tem água, não tem luz, não tem Wi-Fi, é chocante você ver uma escola climatizada, uma escola com tantos recursos, mas realmente falta um pouco de decidir fazer, né? Então, você tem que mandar muitos e-mails, você tem que ter muita insistência, você não pode mudar de endereço, porque aí muda de escola, e se mudou de escola, você deu a desculpa perfeita. Mudou de escola, veja bem, olha aqui, não foi feito na escola anterior, entendeu? Então, assim, a gente tem desafios, sim, a gente tem uma legislação muito mais, digamos, antiga que a brasileira, só que as pessoas não judicializam aqui no Canadá, né? Que é uma coisa que eu acredito que a Camila um dia pode trabalhar com isso. Quer dizer, a gente vai na esfera do negociar, do advocar por, mas não é judicializado. Eu nunca ouvi falar de uma mãe que entrou na justiça contra o sistema de educação. Já no Brasil, a mãe pega o diagnóstico, ela vai para a justiça antes de falar com os especialistas, né? Então, essa questão é bem diferente, e eu acho que a escola regular, ela atende a criança que tem menos necessidade de suporte, tem programas específicos, esses programas precisam ser oferecidos para os pais precisam visitar a escola e ver se aquela criança combina com aquele perfil. E tem a escola especial, que ela não é tão ligada ao currículo, ao conteúdo, mas sim ao desenvolvimento de habilidades, ao suporte de uma possível independência para a criança. Então, é muito importante que os pais saibam o que eles querem para sua criança, né? Como a Camila e a Luciana falou, às vezes é melhor pôr a criança na terapia, ganhar skills e ir para uma escola regular, ou então, determinado que a criança tem muitas dificuldades, ela vai para a escola especial, porque ela tem uma previsão de que ela vai precisar desse suporte ao longo de toda a vida. Então, cada programa, ele é diferente, o gestor escolar faz muita diferença e o professor é o divisor de água. Então, que você precisa de um acompanhamento muito intenso, as coisas não acontecem sem que você promova. Uma coisa que a gente não falou ainda, que é o padrão, como se lida com isso na escola normal, é o IEP, né, que é um plano de educação especial para criança com necessidade especial. Plano educacional individual. Então, é o Individualized Education Plan. E aí eles vão usar isso aí. Que a gente... Então, assim, qualquer criança, né, com problema... Imagino que com problema auditivo também seja, né, com problema
hiperativo, autista, né, qualquer dificuldade de comportamento, tudo, a gente vai usar o IEP. E aí o IEP tem vários níveis diferentes, né, e cada board vai identificar a criança de uma forma diferente, vai ter um processo diferente. Então, isso que a Dani falou, por exemplo, de você se mudar, se você se mudar principalmente para outra cidade, você vai ter que passar pelo processo de identificação no outro board, e aí vai ser um outro esquema, e aí, a partir desse IEP, que como o professor, é para onde o professor deve olhar e entender qual tipo de acomodação essa criança precisa e qual tipo de serviço na escola que a criança vai receber. Então, serviço social, o terapeuta ocupacional, enfim, os serviços, e lembrando sempre que tem a fila, né? Então, assim, por exemplo, o meu filho, que não é o meu filho com necessidade especial, a professora falou, não, ele está um pouco atrás na literacy, né, para ler, mas só que aí só tinham 10 vagas, ele não era os 10 piores, né, ele estava, sei lá, em 15º lugar, então ele não entrou no programa de literacy. Então, infelizmente, a gente tem essa limitação, é uma limitação real, e quando você está lidando com autismo, quando você está lidando com uma situação que realmente influencia toda a vida da criança, na escola, né, a vida social e uma série de coisas, a gente fica meio que na mão disso. E uma outra situação do IEP é que tem que é a acomodação e tem outra que eles mudam a expectativa, né? Então, por exemplo, se a criança não está respondendo, a criança não chega na nota que precisa, eles simplesmente passam a esperar menos da criança, né? Que é uma frustração para mim, porque o meu filho é inteligente, o meu filho não tem nenhuma dificuldade cognitiva, mas porque a escola não consegue dar a acomodação que ele precisa, diminuíram a expectativa dele, que é para ele começar a receber A's e B's, porque estão esperando menos dele, mas ele não tem a menor necessidade de se esperar menos dele. E o problema é que vai se empurrando a criança, que aqui no Canadá, pelo menos em Ontário, não se repete, né, não tem repetição de ano, então você pode só tirar D e você vai passar para o ano seguinte. Então, o que vai acontecer é que vai chegar na high school sem ter aprendido os conceitos e o conteúdo que ele precisava ter aprendido para estar na high school, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem que lidar. Vou trazer agora, Mila, a sua vivência. Eu queria te perguntar, a primeira coisa, vou fazer aqui algumas pontuações, aí você já vai num raciocínio só respondendo tudo. Você menciona sobre deficiência auditiva e surdez, então a primeira coisa eu queria que você conceituasse a diferença entre esses dois termos, porque eu já vi várias vezes repetindo nas conversas. E aí você descreve pra gente, por gentileza, como funciona o programa de saúde auditiva infantil, e também queria entender o processo de triagem, se ele é feito aqui em Toronto em todas as crianças que nascem, todos os bebês, como é que é isso? Então, a diferença entre surdez e perda auditiva permanente, na verdade, ou deficiência auditiva. Na verdade, o termo eu gosto de usar dependendo da audiência, né? Então, eu sempre peço licença para as pessoas que estão na audiência e pergunto, se eu estou falando para pessoas com surdez ou deficiência auditiva ou perda auditiva, qual que é o termo que eles gostariam que eu usasse para endereçar esses limiares diferentes do dito normal. Então, a comunidade de pessoas com deficiência auditiva, surdez ou perda auditiva permanente pediram para que fosse usado esses dois termos. Então, a surdez pode não necessariamente ser uma pessoa com perda auditiva total, pode ser qualquer grau de deficiência auditiva e usar o termo surdez, e pode ser perda auditiva permanente. Então, o que é diferente de, por exemplo, alguém que tem uma inflamação de orelha média e a criança em 6 meses com tratamento medicamentoso já fica bem. Então, esse termo acaba sendo ligado a pessoas que têm perda auditiva, que a gente chama de sensorineural ou neurosensorial, que é uma perda auditiva permanente. Então, não há nenhum tratamento medicamentoso que vá curar a deficiência auditiva. Existem aparelhos auditivos, implantes cocleares, que vão estar
ajudando que esse cérebro tenha acesso aos sons, mas que não vai curar a deficiência. Então, essa é a diferença básica, é uma questão também de respeito com a comunidade, e dentro da comunidade, assim como no autismo e tantas outras questões que quem trabalha com criança, na verdade é um grande rainbow, é um grande arco-íris, mesmo dizendo surdez, a mesma forma que dizendo autismo, você não descreve todo mundo. Então é um espectro grande, então as pessoas com surdez podem aprender a ouvir falar, podem aprender a ouvir falar, podem aprender a língua de sinais, podem aprender a fazer leitura labial. Então, é uma gama muito grande e bem diversa, né, entre as pessoas, por isso que é importante nós respeitarmos os termos que cada comunidade se identifica. Então, esse seria o básico sobre os termos. Agora, um programa chamado Saúde Auditiva Infantil, ele foi implementado em 2002 aqui em Ontário, e ele teve como agência principal que deu esse serviço, que ofereceu esse serviço, a Saúde Pública de Toronto, dentro do guarda-chuva do Early Abilities, que a Luciana comentou. Então, o Early Abilities tinham 3 programas irmãs, que era o Blind Low Vision, para as crianças com visão subnormal ou cegueira, o Infant Hearing Program, para as crianças com perda auditiva ou surdez, e a Preschool Speech and Language Services, que é as crianças com dificuldades na fala ou no desenvolvimento da linguagem. Esse programa recentemente foi terminado na saúde pública, o que acaba sendo uma ironia, porque recentemente a World Health Organization identificou a deficiência auditiva infantil como uma questão de saúde pública, e nós aqui em Toronto, num país dito primeiro mundo, desenvolvido, cortou esse programa da saúde pública e toda a verba da província foi enviada então agora para uma outra agência, e essa outra agência, que é o Surrey Place, é o lugar que agora está oferecendo os 3 programas. Então a saúde pública não é mais responsável, não é mais a agência que oferece serviço. Vindo para a sua terceira pergunta sobre a triagem auditiva neonatal, então na província de Ontário é uma expectativa de que todos os bebês nascidos na província tenham a audição avaliada. E mais, nós temos também não só a triagem auditiva neonatal, que é feito em todos os bebês, e a nossa taxa de screening, de triagem, é uma das mais altas do planeta. Então, nós temos crianças de 97,8% sendo triadas, e isso é um índice altíssimo para uma triagem. A triagem por si só já diz que você não tem uma expectativa de cobrir 100%. Mas a triagem não só é feita em relação à deficiência auditiva, mas também em 2 outras questões que é inovador isso aqui no mundo, que é feito aqui em Ontário, que é a triagem genética, para identificar, mesmo se a criança não tem a deficiência auditiva na hora do nascimento, mas se tem o gene para uma perda auditiva progressiva. Isso é de um avanço imenso no mundo, porque quanto mais, como todas as mães falaram, quanto mais nós conseguirmos fazer um atendimento precoce ou mais cedo possível, melhor é para a criança. Então, ouvir sobre lista de espera após diagnóstico, isso é absolutamente uma mão na contramão da intervenção precoce. E na triagem auditiva, então nós temos a triagem per se, temos a triagem genética para poder identificar genes que pode mais para frente ter uma perda auditiva na criança, e nós temos a terceira triagem, que é a da citomegalovírus, que é um vírus que, se a criança nasce com esse vírus, porque a mãe teve a virose,
A criança pode ter sérios problemas neurológicos, auditivos e absolutamente tem um impacto global na criança. E se identificado ao nascimento, a criança recebe tratamento medicamentoso, as chances de não ter nenhum problema no desenvolvimento são altíssimas. Então, isso também não é visto em outros países da forma em que foi implementado aqui em Ontário. Então, da mesma forma que a gente tem questões inovadoras e que a gente se sente, particularmente orgulhosa, nós temos questões que são básicas e que, graças... eu adoraria que não fosse assim, mas graças a mães, pais, cuidadores, lutadores, como a Camila, a Luciana, a Daniela, e aliados, eu me sinto uma aliada, porque o meu trabalho é realmente próximo aos pais, de advogar por essas crianças e advogar pelos direitos que elas têm de terem um atendimento, independente do status que elas estão aqui no Canadá, de terem esse atendimento o mais rápido possível, porque eles são a população de risco mais frágil, crianças com necessidades especiais, são as crianças, são as pessoas, é a população que nós precisamos e dar a atenção que elas precisam e merecem. Para a gente caminhando para o final, eu gostaria assim de ouvir nessa despedida de vocês a questão de o que esperar, assim, sabe, de uma sociedade mais inclusiva dentro, tanto, da trajetória, tanto profissional, porque vocês, Dani e Luciana dentro, da educação, Camila dentro do direito, Mila dentro da área da saúde. Então, assim, uma visão, assim, de inclusão das outras pessoas que, não tem essa vivência, sabe? Porque eu ouvi, conversando com vocês, o quanto é difícil, às vezes, você tá na rua, a criança tem uma crise, tem alguma... a empatia que não acontece, o outro. Então, para a gente fechar, assim, como que vocês veem isso e alguma coisa mais que vocês achem relevante trazer para quem está ouvindo, para a gente ir se despedindo? Quer começar, Mila? Pode começar. Eu acho que uma das coisas é quebrar mitos e estereótipos. Se informe. E se informe na fonte, converse com o pai, com a mãe, se informe em fontes confiáveis, Dr. Google pode dizer grandes besteiras. Então, se informe com fontes que sejam confiáveis e seja elemento multiplicador dessa informação. Seja um aliado, seja alguém que ajuda a defender o interesse dessas crianças e dessas famílias, mas com informação séria, informação fidedigna, quebrar esses mitos que essas 3 mães contaram, e que são tão difíceis de quebrar, mas começa por uma pessoa. E que eu espero que essa podcast ajude a quebrar esses mitos e fazer a vida das novas gerações serem menos difíceis do que a gente experiencia agora. Camila, você acha que consegue falar para a gente um pouquinho assim da parte do direito da criança ou você quer conversar comigo num áudio separado, depois a gente encaixa? Posso falar rapidinho, uma coisa... muito importante que todo mundo sabe, independente de ter filho com necessidade especial, a grande preocupação aqui é, ai meu Deus, se sofre um acidente comigo e com o pai das crianças, com o pai e com a mãe ao mesmo tempo, as crianças vão para a adoção, esse é um mito que se conta. Não é bem assim, vai realmente para foster care imediatamente, porque precisa de um juiz para decidir com quem que a criança vai ser colocada temporariamente e depois para quem vai ter a guarda permanente. Então, uma coisa importante é pensar no testamento, que no testamento o pai e a mãe podem indicar quem vai ser esse guardião temporário e qual é a intenção deles para a guarda permanente das crianças. Então, é um testamento onde a gente faz isso. Em relação à necessidade especial, pelo menos aqui em Ontário, quando essas crianças chegam em idade adulta, elas provavelmente vão receber o DSP, que é o Disability, o Ontario Disability Benefit, desculpa, eu não sei exatamente, pension, mas o que acontece é que existe uma eligibility financeira, então assim, só algumas pessoas vão ter direito a isso, então não é simplesmente, eu tenho uma necessidade especial, eu vou receber isso, não, você precisa também ser elegível
baseado na sua situação financeira. E nesse momento é $10 mil. Então, se você tem mais do que $10 mil no seu nome, se você recebe uma herança de mais do que $10 mil, você perde, você não qualifica mais para esse ODSP. E esse ODSP é uma renda mensal. Então, você não quer dar uma herança para o seu filho que vai fazer ele perder uma renda mensal que ele teria para o resto da vida. Então, uma coisa que a gente faz é, no testamento, a gente deixa essa herança para esse beneficiário com necessidade especial e que qualifica para o DSP, a gente cria o que a gente chama de Hanson Trust. Então, que, na verdade, vai ter um trustee, é uma pessoa que vai coordenar e organizar esse dinheiro, vai segurar esse dinheiro para o benefício dessa pessoa com necessidade especial, e é bastante liberal esse trust, né? Então a pessoa pode usar o dinheiro e dar o dinheiro para o que o beneficiário precisa, mas a gente protege a elegibilidade desse beneficiário para receber essa pensão pela necessidade especial que ele tem. Então isso é algo muito importante. Então me preocupa muito, por exemplo, tem muita cliente que vem para mim e fala, mas é tão caro fazer um testamento. Realmente não é barato, e realmente você vai achar testamento, de graça na internet, por $200, $300. Mas, se você não tiver um Hanson Trust bem feito, isso pode significar uma consequência para o resto da vida do seu beneficiário que tem necessidade especial, fora outras dores de cabeça, né? Em relação à guarda da criança, enfim, aí a gente pode entrar em separação, se você quiser fazer um específico sobre isso, mas aí não seria tanto em relação à necessidade especial, então vou deixar de fora. Mas, então, basicamente, a grande preocupação é isso, o Hanson Trust, e obviamente tem todo esse lado do direito que eu não estou envolvida, pelo menos por enquanto, que realmente você pode contratar um advogado para advogar pelo seu filho, né, em relação à escola, né, para ir lá e brigar pelos serviços do seu filho. Existe profissional que faz isso. E existem pessoas que sim processam a escola, mas aqui, como é tudo privado, o problema é que os school boards são muito fortes, né? É como processar médico também, né? Por malpractice. É muito difícil, porque eles são muito fortes, eles se protegem, né? Então, realmente, você vai estar lutando contra todo um sistema. É por isso também que vale a pena, né? Você quer uma briga com o professor ou você quer ganhar o professor na amizade e fazer o professor realmente ter uma relação pessoal com o seu filho, estar realmente, né, junto com você nesse processo. Então, acho que é por isso também que a gente não vê tanto processo judicial nesse sentido. Lu, conta pra gente, então, onde é que as pessoas acham Autismo Toronto? É no Facebook, né? E aí, sobre essa visão em relação à inclusão que você vê, assim, da sociedade como um todo para se despedir. Sim. As pessoas acham Autismo Toronto no Facebook e no Instagram. E no Facebook e Instagram a gente não é muito ativo, sabe? Porque realmente o nosso objetivo de quando fez o grupo era que o grupo não fosse um grupo virtual, e sim um grupo que a gente se encontrasse. Então a gente é muito ativo no WhatsApp, né? Então a gente conversa todo dia pelo WhatsApp, a gente faz vários eventos, inclusive, né? Sábado passado a Dani junto com a Lorena fez uma festa de Páscoa linda para as crianças, super inclusiva, e agora a gente está trabalhando numa festa de mães. Então, porque o nosso trabalho é justamente acolher, dar esse apoio, né? Não é só no virtual, porque tem hora que a gente precisa desse apoio mesmo. Então, é só mandar mensagem. Se a pessoa tiver mais interesse ou uma informação específica, me manda mensagem no privado, seja do Facebook, seja do Instagram, falando que está aqui, né, que o nosso grupo inicialmente era só para Toronto, mas agora já abriu, assim, para quase que todo o Ontário, pelo menos, assim, né, de TA, né, por exemplo, eu estava em Toronto, agora eu já estou na região de Niágara, né? E aí tem esse assunto de falar quando a gente muda de cidade, de escola, de school board, todas essas coisas também seria para um outro assunto, né? Mas aí é só as pessoas me chamarem no privado que eu respondo, que eu incluo no grupo, que eu dou informações assim, tá bem? Eu vou falar nessa questão da inclusão, mas só um minuto, eu só quero fazer um adentro, né, no que a Camila falou, em questão de realmente entrar na justiça em relação ao school board. Ela disse tudo, eles são muito fortes. Eu já tive muito problema com a escola aqui, a ponto de eu ter que ir direto para o superintendente. Isso não resolveu, porque no final das contas o superintendente
apoiou a escola, a direção e a professora. Então, isso é um assunto muito delicado, que depois acho que se pudesse fazer um outro podcast só para explicar essa questão da escola aqui, de como que a gente tem que lidar com todo esse processo da inclusão da escola, seria muito interessante. Em relação ao que eu espero desse mundo, não só para o meu filho, mas para outras crianças com necessidades especiais, não só crianças com necessidades especiais, mas as pessoas diferentes, porque o diferente não é aceito. Infelizmente, nesse mundo, não digo só no Canadá, mas em todo esse mundo, né, que a primeira coisa é que as pessoas tenham um pouco de empatia. Sabe, eu acho que você não precisa passar por essa situação, você não precisa estar nessa situação. Porque antes de eu ser mãe, né, de autista, eu era professora e eu conseguia me colocar no lugar das mães e ter empatia, né, de tentar entender um pouco, né, ter um pouco de paciência, ter um pouco de amor e tentar oferecer simplesmente o meu ouvido para ouvir, ou o meu abraço para abraçar, ou falar, eu estou aqui, você pode contar comigo, com a minha ajuda. Então, acho que a primeira questão que eu acho que a sociedade precisa ter nesse momento é empatia, né? Parar tanto de ser egoísta, de olhar para si só, ou do que eu preciso, e lembrar que a gente é uma sociedade, né? Ninguém se mantém sozinho, não tem como, né? A gente vive em comunidade a todo momento, seja no trabalho, seja em escola, né? Seja em casa, então a gente tem que pensar no todo, né? Então a minha esperança é isso. E o trabalho que eu proponho para o Autismo Toronto também, para todas as mães, é difícil, é a caminhada, a gente vai ter que lutar sim, mas é só assim que a gente vai conseguir aos poucos fazer diferença para tentar mudar um pouco essa sociedade para aceitar o diferente, né? Porque como a Dani deixou muito claro, ninguém é igual a ninguém. Por que tem isso? Aí eu sou normal e eu não posso aceitar aquela pessoa, mas você também não é normal, ninguém é normal visto de perto. Né? Então essa é a minha esperança de que juntos, não só mãe de crianças autistas, mas mãe de crianças com síndrome de Down, enfim, todas as minorias se juntem para que junto a gente consiga construir uma comunidade assim melhor para as pessoas. Ah, que coisa linda. Dani, você vai estar presente. Meninas, então, muito obrigado. Acho que a ideia é mostrar um painel de várias vozes, né? Tanto pessoas da área técnica, quanto pessoas que estão vivendo aí dentro de casa a experiência. Eu acho que imigrar é um desafio e ter uma criança com special needs é um desafio que precisa de muito trabalho em comunidade, tá? Então, realmente, advogar pela criança, apoiar essa criança, mesmo que boa parte do mundo não apoie essa criança, fortalecer a família, fortalecer a mãe, fortalecer o pai, os irmãos, eu acho que é isso que a gente deseja. Então, para todos que ouvirem o nosso podcast, a gente não quer dizer que tudo no Canadá é perfeito, a gente quer dizer que tem coisas muito boas sendo feitas e que a gente está aqui para apoiar a decisão de vir para o Canadá e de permanecer no Canadá, mas também não é para dizer que tudo no Brasil é ruim, porque todas nós somos brasileiras e entendemos que existem duas realidades possíveis e sempre terão prós e contras quando você está falando aí da escolha. Tá? Então eu agradeço muito a Ana, ao Brasileiros, tá? Eu faço parte do Network para Brasileiros, a gente tem um grupo de maternidade no Canadá, a gente tem falado muito de inclusão, eu faço parte do grupo do Autismo Toronto, e as meninas fazem um trabalho incrível de dar colo, de acolher, isso é muito importante, tá? Muito obrigada, Mila. Mila, você faz um trabalho espetacular, aonde você onde você vai, você brilha, e eu sou muito grata de ter conhecido você, e acho que a Bebel tem todo aí um caminho brilhante pela frente por conta de todas as suas orientações. Camila, muito obrigada. Eu realmente adoro te ouvir. Toda vez que eu te ouço, eu durmo melhor, porque eu penso que tem leis que vão cuidar das minhas crianças quando eu não estiver mais aqui. E isso é muito importante para mim. Muito obrigada, gente.
Gente, muito obrigada. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, é sempre uma pontinha do iceberg, né? Então a gente sempre, assim, é um convite para se educar, um convite para entender, e que as pessoas estão aí disponíveis para ajudar, enfim, para vocês contatar. Depois a gente passa na descrição do episódio o contato delas, que elas acharem melhor para vocês procurarem, caso tenha interesse. E a gente fica por aqui com mais um episódio do NPB Podcast. Siga a gente nas redes sociais, se precisar mandar aí uma dúvida, uma sugestão de tema, é npbpodcast@gmail.com, e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.